Bom, e a Câmara dos Deputados pode votar hoje um requerimento de urgência para o projeto de lei que pune empresas de pesquisas eleitorais. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora direto de Brasília com a Luciana Verdolim. Bom dia, Lu. Como está essa tramitação do assunto na casa? Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Olha, vale ressaltar que logo depois do primeiro turno das eleições, ganhou um fôlego extra. Já havia aqui dentro da Câmara dos Deputados um projeto de lei do deputado Rubens Bueno. Logo depois do primeiro turno, ainda na primeira semana após a votação, o líder do governo na casa, o deputado Ricardo Barros, apresentou uma outra proposta e a expectativa é de que hoje à tarde tem uma sessão aqui na Câmara dos Deputados e o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, já avisou que quer votar um requerimento de urgência. Esses dois projetos devem caminhar lado a lado. O de Rubens Bueno, ele foca na possibilidade de multa a institutos de pesquisas que errarem aí nas suas avaliações. Já Ricardo Barros vai além, prevê o projeto dele, prevê inclusive pena de prisão para responsáveis pelas empresas de 4 a 10 anos de prisão em caso de resultados divergentes daquele apresentado na pesquisa e do que foi constatado nas urnas. Não existe maioria, não existe ainda consenso com relação a essas propostas. Teve uma reunião de líderes na semana passada, houve resistência de algumas lideranças na colocação dada em pauta, desse projeto que penaliza institutos de pesquisa. Por isso, o presidente da casa tenta votar hoje a urgência para o projeto. O que isso significa? São necessários 257 votos para aprovar a urgência e a partir do momento, se for aprovado mesmo, o projeto acaba seguindo mais rapidamente aqui na Câmara dos Deputados. A oposição, por exemplo, fica com dificuldade de pedir adiamento da matéria, retirada de pauta e com isso a expectativa é de que a questão avance. Mas mesmo entre os parlamentares ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição e que questiona muito os institutos de pesquisa, não há consenso com relação a essa questão. Por isso, há ainda dúvidas, muitas articulações nos bastidores para tentar garantir o número de votos necessários para aprovar a urgência e o projeto aqui na Câmara. Mas só aprovar na Câmara, Cláudia, não significa que o projeto vai andar, não. Ainda precisa passar pelo Senado Federal. Aqui na Câmara, o que Arthur Lira diz? Que nada justifica os resultados não divergentes dos institutos de pesquisa e é preciso ver se é um erro ou se eles estão prestando um desserviço. Lá no Senado Federal, o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, diz que é preciso diferenciar entre erro e responsabilização e vontade de errar. Por isso, ele avalia que esse projeto que foi apresentado pelo deputado Ricardo Barros aqui, de que a simples diferença entre uma pesquisa e o resultado das urnas poderia significar aí uma pena de prisão, isso precisa ser melhor discutido. Por isso, mesmo que passe aqui na Câmara, antes do segundo turno das eleições, lá no Senado, o procedimento, o andamento vai ser bem mais lento, bem mais cuidadoso, como já antecipou Rodrigo Pacheco, deve passar inclusive pela Comissão de Constituição e Justiça para ver se não tem nenhum problema na discussão, no teor, no mérito do projeto. Então, a questão vai ser retomada aqui na Câmara. Rodrigo Pacheco já sinalizou lá no Senado que discutir afobadamente projetos, levando-se em consideração um período tão pequeno que é entre o primeiro e o segundo turno das eleições, pode não ser uma boa ideia. Então, a expectativa é de que uma discussão bem intensa se dê aqui nos corredores do Congresso Nacional, aqui na Câmara, se for aprovado. Ainda precisa passar pelo Senado. O tempo é curto e o trabalho é muito, né, Lu? Vamos ver o que acontece aí daqui para frente. Obrigada por enquanto. Bom trabalho para você aí, Lu. Vamos voltar então com o Cristiano Noronha. Cristiano, a gente viu aí essa polêmica sobre as pesquisas que apontaram números diferentes nesse primeiro turno das eleições, principalmente para um lado. Uma CPI está sendo pedida, mas ela pode passar pela Câmara, como a nossa repórter Luciana Verdolim falou. Vai ser difícil passar pelo Senado, muito trabalho a ser feito, véspera de eleição. Como você vê, como você analisa esses números dos institutos de pesquisa? Eles podem prever realmente o que vai acontecer no dia da eleição? Porque o eleitor pode mudar o seu voto na hora,
De fato, há um grau de incerteza grande. Os institutos de pesquisa, eles são, sem dúvida nenhuma, um instrumento relevante, mas não o único, para você analisar qual é a tendência eleitoral, né? Então, ele dá um indicativo. Se candidato, por exemplo, Cláudio, acreditasse em pesquisa, ele sequer sairia, muitos sequer sairiam, concorreriam ao mandato, né? Então, mas de fato, a gente viu problemas muito importantes e, sem dúvida nenhuma, os institutos de pesquisa precisam reavaliar seus métodos, né? Métodos esses que, inclusive, na sua metodologia, muitos desses institutos acabaram utilizando dados altamente defasados, já considerando que o censo não aconteceu do IBGE, então até o poder público, de certa forma, tem também alguma responsabilidade nisso. Então, a gente vê algumas iniciativas, na minha avaliação, é que discutir esse assunto num momento como esse eleitoral não é bom, você acaba agindo de uma forma muito assodada, um assunto muito técnico, que precisa passar por uma análise muito mais criteriosa, né? Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, é mais alinhado ao governo e ele está puxando bastante isso. Já no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco tem um tom mais independente, então a tendência é de que, eventualmente, se passar pela Câmara, ele segure. Uma CPI, nesse momento, para mim, parece ser pouco eficiente, considerando que uma CPI ela não pode funcionar de uma legislatura para outra. Então, eles funcionariam basicamente só até dezembro. O que uma CPI vai poder analisar funcionando em novembro e dezembro? É muito pouco tempo. Bom, com essa disputa aí pelo governo, os apoios, a gente tem um mapa também que mostra uma arte para mostrar quem está com quem aí nesse segundo turno das eleições. A gente mostra na primeira arte o primeiro turno do PT, estava o PSDB, o PCdoB, o PV, o PSOL, a Rede, Solidariedade, Avante, o Agir e o PROS. No segundo turno, PDT, Cidadania, PCB, UP, PSTU e PCO. Do lado de Bolsonaro, no primeiro turno teve o apoio do PP e do Republicanos, no segundo turno, PSC e o PTB. Ficaram neutros o Novo, PSDB, MDB, União Brasil, o DC, o PSD, o Podemos e o PMB. Cristiano, a gente viu aí essa arte com os apoios, vários apoios aí do lado de Lula, do lado de Bolsonaro, o PP e o Republicanos, que são partidos grandes. Como você vê esses apoios, além da Simone Tebet agora, né? Ela declarou, a gente viu na reportagem há pouco, apoio, né? Ela já apoia Lula, vai participar mais ativamente a partir de agora da campanha de Lula, ela que ficou em terceiro lugar. Qual a importância do apoio da Simone para o Lula e dos apoios todos também do Bolsonaro nesse momento? Os apoios no primeiro turno, né, que a coligação formada pelo ex-presidente Lula são basicamente partidos de esquerda, né? Lembrando que o PT é o principal partido de esquerda e conseguiu atrair esses outros partidos, porque viram também que, se lançassem candidatos, até teriam dificuldades, por exemplo, de atingir cláusula de desempenho. Então, acabaram fazendo esse apoio ao ex-presidente Lula, né? Esses apoios no segundo turno, essas declarações, por exemplo, o PDT declarar apoio ao ex-presidente Lula é absolutamente natural, por exemplo, né, o PDT, mas o fato é que esses apoios aí do PDT, Cidadania e PCB são partidos absolutamente pequenos e relevantes. Então, acho que no segundo turno é muito mais emblemático o apoio, por exemplo, que o ex-presidente Lula ganhou de Fernando Henrique Cardoso, dos economistas ligados ao Plano Real e da própria senadora Simone Tebet. Já os apoios que o presidente Jair Bolsonaro recebeu, sem dúvida nenhuma, o mais relevante acaba sendo de Rodrigo Garcia, que é governador de São Paulo, mas o mais que pode fazer o diferencial é, sem dúvida nenhuma, Romeu Zema, que é do Novo, né? Então, alguns partidos ali, a gente falou aqui, o Novo se dividiu, suas lideranças, Zema declarando apoio a Bolsonaro, Amoedo, que concorreu à presidência da República,
Cidadânica, em 2018, anunciou apoio ao Lula. O PSDB também, as lideranças se dividiram, já que o Rodrigo Garcia, do PSDB, anunciou apoio à candidatura de Jair Bolsonaro. Então, esses neutros, na verdade, eles estão absolutamente divididos entre uma candidatura e outra. O MDB, que é o partido da senadora Simone Tebet, ele é uma coxa de retalhos, de lideranças regionais. Então, já foi, no primeiro turno, absolutamente dividido. Majoritariamente, o MDB do Nordeste apoiou o ex-presidente Lula, e o MDB da região Sul, Sudeste, agora migra majoritariamente para o presidente Jair Bolsonaro. Cristiane, falando sobre as abstenções, no primeiro turno a gente teve aí em torno de 20% de abstenção. Esse segundo turno, o dia da votação cai num domingo, que é dia 30, logo depois tem um feriado, dia 2. Vai ser um feriado prolongado, né? Para quem tem condições, gosta de viajar, esse número de abstenção não pode aumentar com esse feriado? Cláudia, em geral, a abstenção aumenta, não aumenta consideravelmente, não aumenta 10 pontos, né? Tem aumentado 2 pontos, algo em torno disso, 1,5 e tudo mais. Então, é óbvio que numa eleição muito apertada, que a gente pode ter, a gente já viu no primeiro turno uma vantagem de 5,2 do ex-presidente Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro. É óbvio que um aumento na abstenção aí de 2 pontos pode eventualmente fazer a diferença, né? E de fato ela acontece. Existe uma grande preocupação das duas candidaturas com relação a isso. O ex-presidente Lula está muito preocupado com as abstenções na região Nordeste, especialmente naqueles estados onde a gente não tem eleição, e o presidente Jair Bolsonaro também preocupado com a abstenção na região Sudeste, já que ele precisa tirar essa diferença. Então, depende muito onde vai acontecer essa abstenção maior. Acredito eu que essa questão do feriado, do dia 2, por ser um feriado na quarta-feira, né? Se fosse um feriado na terça-feira, eventualmente poderia ser mais complicado, porque aí você faria uma segunda-feira enforcada, né? Agora, na quarta-feira, aí já fica um pouco mais difícil de você enforcar tanto assim a semana, né? Só para quem tem mais privilégios nesse momento, né? Não é para qualquer um poder faltar tanto tempo ao trabalho. Cristiano, conversamos então com Cristiano Noronha, mestre em ciência política, vice-presidente da Arco Advice. Muito obrigada mais uma vez pela sua análise política e dos fatos do dia. Muito obrigado, Cláudia. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer, bom dia para você.